Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre indexação em FII de CRI. Afinal, é melhor indexar ao CDI, ao IPCA+. E se você gosta desse tipo de conteúdo e gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP, de FINFRA, também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. Eu separei dois fundos imobiliários da Quineia, o KNCR11, que é indexado ao CDI, e o Canip11, que é indexado ao IPCA+. Né? Então a gente vê aqui o PVP, né? Então o KNCR11, indexado ao CDI, está com o PVP aqui de 1,03, e o Canip está com o PVP de 1. Né? E a gente olha, o KNCR, a gente está indexado ali ao CDI, né? E o CDI esteve bastante alto, né, para segurar a inflação e depois da pandemia. Então ele distribuiu um rendimento mais elevado, né? E ele teve uma performance aqui de curto prazo maior, até porque, né, a inflação estava sob controle. Então você tem um CDI alto, a inflação, né, ela tende a baixar. Então é para isso que a gente utiliza ali, né, a taxa de juros da economia. Já o Canip, né, indexado ali à inflação, ele tem períodos ali, né, de subida mais forte, mas com o CDI mais elevado, ele tende a ter uma inflação também mais baixa. Então, a gente pega aqui a rentabilidade do Canip de 12 meses foi de 10,24 e o KNCR de 11,88. Então, nos últimos 12 meses, né, o KNCR ele distribuiu mais rendimentos. É interessante comparar eles dois, porque os dois também têm mais ou menos a mesma base, que é a base 100, né? Então, dá para você medir direitinho, fazer essa comparação aqui entre a rentabilidade desses períodos. Então, a gente passando aqui pelo KNCR, ele está um pouquinho acima do VP, então o pessoal está pagando um prêmio para poder adquirir, né, esse fundo imobiliário, justamente por conta do CDI que está mais alto, ele está distribuindo mais rendimento. Então, o nosso mercado é bastante rentista, as pessoas pagam mais alto para comprar, então, o fundo, né, quando está distribuindo rendimentos maiores. Então, está com um PVP acima, né, de 1, distribuição de rendimento aqui de 11,88, e a gente pega aqui o retorno do investimento, né, 0,51 no último mês, 4,58 nos últimos 3, no último ano 18,64, né? Então teve a rentabilidade forte aqui, né, nesses últimos períodos. Já o Canip, né, ele teve uma rentabilidade mais baixa, né, do que o KNCR11, ele está no PVP, então porque o rendimento está mais baixo, né, as pessoas elas acabam não comprando, né, mais o fundo. Então, a oferta e demanda faz com que ele fique ali mais ou menos próximo ali ao VP, né? Tem a demanda acima do VP do fundo. E aí a gente vê aqui, né, o PVP de 1, também a rentabilidade. A rentabilidade nesse último mês dele foi maior, né? Se você comparar com o KNCR, a rentabilidade foi maior, mas no último ano, né, foi menor. Então a gente vai fazer uma comparação também de outros períodos, né, entre o KNCR e o Canip, sabendo que nesse último mês aqui, a inflação ele deu as caras de novo, né? E aí a distribuição, né, do Canip ele foi um pouco maior. Então, pressionando a inflação, você tem uma distribuição maior por parte do Canip, e com o CDI alto, você tem uma distribuição maior por parte do KNCR. Então, o DY médio aqui de 5 anos do Canip foi de 13,90, e do KNCR, né, a gente teve aqui de 10,68. Então, a gente vê que a rentabilidade média, né, se você pegar um período maior, do Canip, ele foi maior. Então, a gente tende, né, a ter uma rentabilidade no longuíssimo prazo maior, né, por conta de inflação, porque o país, né, o nosso Brasil, ele é realmente um país mais inflacionário, né, as pessoas, os governantes, eles acabam tomando medidas e que a inflação, ela acaba dando as caras de vez em quando. Então, por isso que muitos ativos, né, principalmente infraestrutura, diversos outros, são indexados ao IPCA, e o título Tesouro IPCA+, por longo prazo, né, os preferidos aí do brasileiro. Se você for comparar ele com o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA também ganha, né? E a gente faz aqui uma comparação desses dois ativos numa janela aqui de 5 anos. Então, de 2019 para cá, você teve um CDI aí mais alto, né? Então, você pega a rentabilidade total final aqui, vai dar 58 a 41. Então, o KNCR ele foi melhor nessa janela aqui de 5 anos, sendo que ele foi bem pior aqui, né, quando a nossa taxa de juros chegou a ficar 2%, 3% ao ano, né? Então, ele passou aqui de 2020 aqui até 2021, bem de lado e muito atrás aqui, né, do índice de preços aqui, do CDI, né?
Aí depois a gente teve aí uma subida de taxa de juros e você vê que ele subiu forte aqui, né, o KNCR, e com essa subida de taxa de juros a inflação ficou mais controlada, então a rentabilidade aqui do Canip também foi menor. E agora, mais recentemente, a gente teve uma inclinação maior aqui, né, tá tendo a inclinação aqui da curva, para que o Canip, né, acaba acompanhando ali o KNCR, né, o IPCA+, acompanha o CDI. Se pegar um período um pouco maior, né, e esse período aqui é de 8 anos, né, de 2016 para cá, aí o Canip, né, ele ganhou e bateu aqui o KNCR 101,83. Então, no longo prazo, num prazo mais longo aí, né, o índice de preços ele acabou superando ali o KNCR, sendo que em determinados períodos você tem uma subida muito forte. Então, de 2021 para cá, a inclinação da reta aqui, né, do KNCR, essa inclinação foi muito superior aqui à do índice de preços, né? Então, foi um momento muito bom para ter esse ativo aqui em carteira. E aí fica a pergunta, afinal, qual que é melhor, né? Você investir no IPCA+, né, que tem normalmente uma rentabilidade maior aí de longuíssimo prazo, ou, né, no CDI, no KNCR, que tem uma rentabilidade com o Selic elevada, uma rentabilidade maior, né? E aí é aí que uma carteira de investimentos ela entra, né? O ideal é você ter, né, os dois fundos imobiliários, né? Se você for investir pela qualquer gestora que for, né, você ter um indexado ao IPCA e outro indexado ao CDI. Tem períodos, né, que o CDI está mais baixo e que você consegue comprar o fundo com preço muito bom, com desconto, né? Nessa época o KNCR chegou a 15, 20% de deságio, porque ninguém queria carregar um fundo que tinha 2% de rendimento no ano, né? Então ele estava com um deságio muito alto. Só que a cota ela fica, né, com você para sempre, né, e nos momentos a economia ela muda. Então as pessoas elas acabam abrindo mão dessa rentabilidade de longo prazo em prol dessa rentabilidade de curto prazo. Então montar uma carteira, né, com que você tenha os dois ativos, né, um ativo de CDI e outro ativo de IPCA+, e comprar justamente quando você tem desconto nesses ativos, você consegue balancear muito bem uma carteira. Até porque, né, quando você tem uma inflação em alta, né, o CDI ele tem que subir depois mais para frente. É quando o CDI sobe, a inflação ela cai, né? Então você tem uma compensação adquirindo esses dois ativos, porque você está sempre conseguindo, né, fazer uma diversificação adequada e comprando o ativo que ficou mais para trás com um preço, né, um desconto aí melhor, justamente naqueles momentos que ninguém quer o ativo. Então toda carteira, né, que a gente monta, ela deve ter uma diversificação adequada e você comprar sempre aquilo, né, que está ficando para trás, que ninguém quer, que é o patinho feio daquele momento, né, porque mais para frente, né, ele vai dar as caras e vai ficar o patinho bonitinho, né, e o outro que fica o patinho feio. Então a descorrelação, né, quando você compra ativos descorrelacionados, você tem esse prêmio, né, aí na sua carteira de conseguir uma rentabilidade maior comprando justamente o que ficou para trás. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Nenhum desses dois ativos é recomendação de compra, né? Isso aí ele serviu apenas para eu explicar para vocês como é que funciona essa dinâmica aí, né, de CDI, de IPCA+, né? Eu prefiro esse, eu prefiro aquele. Né? Monte uma carteira diversificada, tá bom? Então deixe seu comentário aqui embaixo, gostaria de ouvir. Muito obrigado por ter assistido nosso vídeo. Até o nosso próximo vídeo.